A paz e a graça do nosso Senhor Jesus, meus queridos. Eu não tenho exatamente um testemunho de conversão para contar, mas eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória nos caminhos do Senhor. Bom, quando minha mãe se converteu, eu tinha 7 anos de idade. Pois bem, eu acompanhava minha mãe e algumas vezes eu ficava com ela durante o culto. Eu sempre fui atenta, assim, de prestar atenção, de ouvir. E certa vez, quando eu estava com minha mãe no culto, o pregador estava falando a respeito de Jesus. No final da pregação, veio o momento do apelo. A igreja costuma ficar de pé, intercedendo. E aquele pregador perguntava quem queria aceitar a Jesus. E na igreja, ninguém se manifestava. E eu, na minha ingenuidade, ficava: como ninguém quer aceitar a Jesus? E nesse dia eu cutuquei minha mãe, falei com ela: eu quero aceitar Jesus. E ela, sem graça, surpresa, sem saber exatamente como reagir, perguntou: você quer aceitar Jesus? Balancei a cabeça dizendo que sim. Então eu acho que ela tomou uma dose de coragem e me levou lá na frente. E eu lembro como se fosse hoje, eu andando naquele corredor até chegar lá na frente, próximo ao altar. Depois vieram outras pessoas, o pessoal orou. Minha mãe começou a fazer parte de um grupo de estudo da igreja. E esse grupo se revezava e o estudo cada semana era na casa de um. E foi assim que eu conheci o Bispo Aldemir, a pastora Débora, entre outras pessoas que faziam parte desse grupo, que hoje fazem parte da nossa igreja. Eu continuei frequentando a escolinha bíblica e, como diz as Escrituras, eu fui crescendo em estatura, em graça, diante de Deus. E cheguei na minha adolescência. E nessa época minha mãe sempre me inscrevia nos acampamentos da igreja. Eu lembro também que ela queria que eu participasse do ministério de dança. Só que nessa época eu gostava mesmo era das danças de Beyoncé, né? Essas danças de igreja, balé, eu não curtia muito não. Por volta dos 14 anos eu me batizei e entrei no ministério de louvor já na igreja aqui em Brotas. Tinha uma irmã na igreja que já me conhecia há um tempo e era professora das crianças, diaconisa Thelma. Quem a conheceu sabe o quanto ela era uma pessoa de Deus. Ela sempre chegava pra mim e falava: você tem tanto jeito com crianças, você deveria ser professora. Pra encurtar a conversa, eu continuo servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, não só na igreja, mas eu procuro ser luz onde quer que eu esteja. Eu me formei, atuo na área, casei com o amor da minha vida. Ele é uma bênção de Deus pra mim e em breve ele vai estar aí dando testemunho dele também. E todos esses sonhos que hoje são reais são respostas de oração. Tem uma música de Leonardo Gonçalves que eu gosto muito, que diz assim: amáveis são os teus caminhos, ó Senhor, alegro-me em confiar no teu amor. Que você permaneça nesse caminho, que você confie nesse amor. Numa outra oportunidade eu posso falar um pouco mais sobre a minha vida sentimental, profissional e futuramente tá testemunhando sobre os meus filhos, meus netos. Mas por hoje é só. Que Deus abençoe vocês.